O negócio é o seguinte, a gente decidiu criar essa série O Mínimo Sobre, 3 pontinhos. E, tá, não é lá criar essas coisas, né? A gente tá sempre reinventando, mas qual que é o nosso objetivo? A gente vai falar aqui sobre vários temas que eu considero ser importantíssimos para você desenvolver o seu relacionamento com Deus. Porque vamos ser bem sinceros, como que você espera ter sucesso no seu relacionamento com Deus, ou seja, né, ter um relacionamento bom, sendo que não tem, que falta profundidade, que falta entender o mínimo ali sobre Bíblia, sobre igreja, sobre oração. Então, aqui é para realmente a gente conseguir entender o mínimo. E o primeiro vídeo dessa série vai ser o mínimo sobre ser cristão. E eu já quero fazer um comentário aqui antes da gente começar o vídeo, que é, talvez você pense assim, mas eu já sou convertida há 5, há 10, há 20 anos, eu já sou cristão, mas eu quero te falar que ser cristão não é sobre tempo de convertido, não é tipo assim, não, eu tenho 10 anos de convertido, então é certeza que eu sou cristão. Putz, mas eu só tenho 6 meses de convertida, será que eu sou cristã? Não, ser cristão não é sobre ser perfeito ou sobre tempo de conversão, é sobre viver o básico bem feito. E antes da gente começar a falar sobre o que é de fato ser cristão, a gente precisa falar o que não é ser cristão. Ou o que muita gente acha que é ser cristão. Muita gente acha que ser cristão é sobre ser perfeita, sobre ir para a igreja no domingo e de preferência tentar não perder os cultos de ceia, porque esses aí são muito importantes, né? A gente tem que fazer todo mês. Talvez ser cristão também é sobre você não mentir, sobre você ser uma pessoa justa, ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa boazinha, legal. Não, ser cristão não é sobre você ser perfeito, sobre você fazer todas as coisas certinhas ou sobre, sei lá, você não errar. Na verdade, a maioria não, todos nós pecamos, então a gente não é perfeito e a gente vai errar. Ser cristão também não é sobre tempo de convertido, como eu falei lá no começo. Não é tipo assim, estou há 10 anos na igreja, então eu sou cristão. Não, ser cristão é... Calma lá, não vou dar spoiler, não, bem capaz. Mas eu só quero deixar isso bem claro, antes da gente começar o vídeo, ok? Ser cristão não é sobre ser perfeito e nem sobre fazer tudo certinho, combinado? Quando a gente fala sobre ser cristão, a primeira coisa que a gente precisa reconhecer é que tem um vazio dentro de nós. E esse vazio é causado pelo pecado. Todo mundo já sentiu aquela sensação de que falta algo, de que a gente tem um vazio, de que parece que nada preenche. Tipo, por mais que a gente tenha momentos felizes e alegres e tudo mais, mas parece que sempre tem algo que tá faltando, sabe? Esse é um sinal de que a gente foi criado para viver com Deus, mas a gente tá separado dele. Mas voltando aqui pro tema. Lá em Romanos 3:23 vai falar o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Entenda, esse vazio não é o pecado. Então, tipo assim, nossa, Gabi, eu tô sentindo um vazio, seguindo o que é o pecado? Não é isso. Eu tô querendo dizer que Deus, ele é um Deus muito perfeito, maravilhoso, único e santo. Deus é santo, ele não pode ficar onde tem o pecado. Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, todos nós pecamos. E esse vazio que a gente sente não é o pecado, mas é a ausência de Deus, porque Deus, ele não pode ficar onde tem o pecado. E é uma dívida que a gente nunca conseguiria pagar sozinho. Não importa o quanto que a gente trabalha, a gente não tem as habilidades e os requisitos necessários para pagar essa dívida. E não importa o quanto que você tem de ser uma pessoa boa, justa, correta, perfeita, ainda assim, o padrão de Deus é perfeição e a gente nunca vai conseguir chegar nesse padrão de perfeição pelas nossas próprias forças. É como alguém que contraiu uma dívida, sei lá, de 10 milhões de dólares, de euros no banco. Essa pessoa pode se esforçar para trabalhar o mundo, mas ela nunca vai conseguir pagar. E essa é a nossa situação diante de Deus por causa do pecado. E quando a gente entende isso, começa a ficar claro por que a gente precisa de um Salvador. A má notícia é que você pecou e você está destituído da glória de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia, que é o Evangelho. Jesus, ele veio para nos salvar, então eu tenho a melhor notícia de todos, o Evangelho. Se por nós mesmos a gente não consegue pagar essa dívida, Deus, no seu infinito amor, ele enviou Jesus para pagar essa dívida por nós. Na cruz, Jesus, ele assumiu a dívida que era nossa. Ele pegou a nossa dívida, pegou a nossa condenação e cravou tudo isso naquela cruz. É literalmente como se alguém chegasse no banco e dissesse: quer saber? Eu vou pagar esses 10 milhões de euros que essa pessoa aqui deve. E a partir de agora, ela tá livre. E o mais incrível de tudo isso é que Jesus, ele não fez isso por pessoas perfeitas. Ele fez isso por mim e fez isso por você. Exatamente da maneira que a gente é. Errado, defeituoso, com imperfeição. E a Bíblia vai falar isso lá em Romanos 5:8, que vai falar o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Olha que incrível! Ele não falou bem assim, eu vou esperar que a Gabriela ficar perfeitinha para eu ir aqui perdoar ela. Não, ele
me escolheu e ele te escolheu com as suas falhas, com os seus erros e com os seus defeitos. Olha que lindo isso, gente. Então, ser cristão começa aqui. Não é só sobre saber dessa história, é aceitar esse presente. É olhar para a cruz e entender, ele morreu no meu lugar. E quando isso acontece, tudo dentro da gente muda. Perfeito. Então, ser cristão é olhar para a cruz e entender, ele morreu no meu lugar. Tá, beleza. Então, já prepara o seu coração pro ponto... E já prepara seu coração pro ponto 3, porque o vídeo só vai ficar melhor. Mas se você tá gostando do vídeo até aqui, eu quero que você clique no botão de gostei, porque isso mostra pro YouTube que esse conteúdo é bom e vai mostrar pra mais pessoas. E se você realmente quer ajudar o evangelho e Jesus a chegar mais longe, então já clica no botão de curtir e compartilha com 3 pessoas, né? Se você realmente tá gostando. E, gente, vamos ser sinceros, tá top, né? Agora, voltando. Agora que você já entendeu a dívida, o pecado, o vazio e o papel de Jesus nisso tudo, vou te dizer, ser cristão é literalmente isso, seguir a Cristo. Ou seja, viver como ele viveu. Tá, mas como que a gente faz isso na prática? É deixar que o amor de Jesus guie as nossas atitudes. É sobre perdoar quando dói, é sobre ajudar quando ninguém tá olhando, é sobre escolher falar palavras que levantam ao invés de palavras que derrubam, ou seja, escolher falar coisas boas ao invés de ficar reclamando. É sobre obedecer o que ele ensinou, mesmo quando isso não é fácil. E para conseguir viver assim, não tem outro caminho. A gente precisa conhecer Jesus de verdade. E isso a gente faz buscando aqui, ó, na Bíblia. Quem ele foi, como ele viveu, o que ele ensinou, o que ele falou. E, gente, já dando um spoiler maravilhoso, a gente vai ter um vídeo aqui nessa série sobre o mínimo que você precisa saber sobre Bíblia, ó. Nem era pra eu estar falando aqui, porque era pra ser mistério, hein? Era pra ser mistério. Mas vai ser dado por uma amiga maravilhosa minha, a Lígia. Então, gente, se prepara o coração. Não sei que dia que vai pro ar, então eu acho que é melhor você já ir se inscrevendo e ativando o sininho. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas do lado do botão de se inscrever tem um sininho. Esse sininho serve para você receber uma notificação quando tiver um vídeo novo. Os vídeos a partir daqui para frente vão ser o mínimo sobre. Então, já ativa esse sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos. Lá em 1 João 2,6 vai falar o seguinte, veja bem. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, quanto mais a gente conhece a Cristo, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca aqui na palavra, mais a gente consegue imitar ele e mais a gente consegue, de fato, ser cristão. Lembra que mais cedo eu comentei que não basta só você conhecer e saber essa história, mas que você precisa aceitar esse presente? E talvez o que você precisa fazer hoje é aceitar esse presente, é reconhecer o sacrifício que alguém fez para pagar a sua dívida, que ele morreu no seu lugar. Então hoje eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Até mesmo você que talvez já tenha feito a sua oração, eu quero convidar você a fazer comigo. Então eu quero que você repita comigo. Vamos lá? Senhor Jesus, hoje eu reconheço e aceito o seu sacrifício. Eu te recebo e eu te confesso como meu Senhor, suficiente, Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu te confesso hoje e eu te recebo hoje como meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus, amém, amém. Eu fico muito feliz. Se for a primeira vez que você fez essa oração, eu peço para que você coloque 3 mãozinhas assim orando, ou pode ser só se manifesta, pode assim, joga um monte de aí, levanta as mãozinhas, mas deixa aqui nos comentários se foi a primeira vez que você fez essa oração, que a gente quer orar pela sua vida, tá bom? Eu fico muito feliz que vocês chegaram até aqui, gente, e de verdade, então o mínimo sobre ser cristão é sobre isso, é você entender que esse vazio que tá dentro de você, se você ainda tem esse vazio, mas esse vazio que tinha dentro de nós era por conta do pecado, e Jesus veio para pagar essa dívida imperdoável do pecado, e ele pagou as nossas dívidas. A gente tem que aceitar ele, não só olhar para a história, mas reconhecer, aceitar esse sacrifício que ele fez por nós e buscar sempre seguir
o que ele fala nessa coisa maravilhosa conhecida como Bíblia, nesse manual, né? Jesus fez o game, mandou um carinha pra zerar e ainda deixou um manual aqui pra nós. Ah, não. Daí eu não aguento, gente. Daí eu não aguento. Mas é isso. Eu espero muito você aqui amanhã. E se por acaso você ainda não clicou no botão de curtir, clica no botão de curtir, porque você vai mostrar pro YouTube que esse conteúdo é bom e vai pra mais pessoas. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para você estar por dentro dos próximos vídeos que vai chegar aqui, tá bom? E compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas que você realmente fala assim, ó, gente, isso daqui é o mínimo que a gente precisa saber sobre ser cristão, tá bom? Te vejo no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau!